abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 4. Livro de Gênesis, no capítulo 4. O tema que eu quero falar essa noite com os irmãos é famílias quebradas. Fala assim, famílias quebradas. Vocês entendem que há famílias quebradas nos nossos dias? Entendem? Dessa forma? É o que mais tem, irmãos. Famílias quebradas. Mas eu quero dizer uma notícia boa para os irmãos. Essa mensagem não vai acabar com a parte ruim. Porque nosso Deus é um Deus de restauração. É um Deus que restaura todas as coisas. Mas algumas coisas precisam ser ditas, irmãos, com relação à família. Nós somos família. Todos nós pertencemos a uma família, temos uma família. Aqueles que talvez, de alguma forma, estão sozinhos, a igreja precisa ser para essa pessoa, uma grande família. Amém? E viver em família não é uma tarefa fácil. Amém? Fala assim, viver em família não é tarefa fácil. Por que não é uma tarefa fácil? Porque viver em família envolve relacionamentos. Fala, relacionamentos. Amém? E os irmãos sabem que o cristianismo não é uma religião. Fala assim, cristianismo não é uma religião. Eu quero falar para vocês que cristianismo é um outro R, mas é um R de relacionamentos. Amém, gente? Por quê? Porque ser cristão envolve ter relacionamentos com aqueles que fazem parte da mesma fé que você faz. Não é à toa que nós recebemos o nome adjunto aí ao nosso nome, qualificando aquilo que nós somos, nós recebemos o nome dele, cristãos. Amém? Na igreja de Antioquia foi a primeira vez que se ouviu falar, se denominar aqueles que serviam a Jesus com o nome de cristão. Ok? É uma palavra que você no Novo Testamento, Deus fez muita reverência em usá-la. São poucos os textos, se você pode procurar na concordância, são poucos os textos da Bíblia que a gente vê a expressão cristãos. Por que significa ser cristão? Ser cristão significa fazer parte da família de Cristo. Amém? Por direito de aliança, nós recebemos o nome dele. Amém? Assim como num casamento, minha esposa herdou o meu nome. Ok? Nós estamos em aliança com Jesus, com Deus, através de Jesus Cristo. Então aqueles que aceitam a fé em Cristo, eles recebem esse nome de cristãos. Eu não quero entrar no mérito da palavra, que nos ensina que essa palavra cristãos significa pequenos cristos, que aí a nossa responsabilidade ainda aumenta muito mais. Sim ou não, irmãos? Amém? A palavra cristãos significa pequenos cristos, ou seja, se existe o ungido, a palavra Cristo, o significado dela é ungido. Então, se existe o ungido de Deus, que é Jesus, quando você fala eu sou um cristão, você está dizendo assim, eu sou um pequeno ungido. E a Bíblia nos ensina que aqueles que andam em Cristo, ou aqueles que professam a fé em Cristo, têm que andar da mesma forma que Ele andou. Amém? De que forma Jesus andou? Jesus andou, irmãos, em humildade. Jesus andou em sinceridade, em verdade com as pessoas.
Jesus, irmãos, ele era um gentleman. Jesus era um homem que eu imagino o seu olhar penetrante, o seu olhar meigo e sincero, olhando para o pecador de uma forma misericordiosa. E eu penso que nós que nos denominamos cristãos, temos que ter esse mesmo olhar pelas pessoas. Mas é difícil na realidade, como eu disse, nós dentro de relacionamentos, que a palavra relacionamento é ampla, eu não sei o grau de relacionamento que nós temos uns com os outros aqui, o grau de relacionamento que você tem com os seus familiares, qual é o grau de relacionamento que você tem com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, só você e Deus é que sabe o nível de relacionamento que você leva com as pessoas, no seu relacionamento também profissional com as outras pessoas, qual é o nível de relacionamento que você tem? Portanto, nós vamos falar sobre famílias aqui e de responsabilidades, sabe? Dentro de uma família temos que ter responsabilidades, fala responsabilidades. Ok? Eu tenho responsabilidade como pai, como marido, como minha esposa tem responsabilidade como mulher, esposa, e além de tudo isso nós temos responsabilidade como pastores, eu e a minha esposa. O meu filho, ele tem a responsabilidade de filho, tem a responsabilidade de dar um bom testemunho como filho e também como membro da igreja de Cristo, assim como todos nós, amém? Mas nós sabemos, como diz um homem de Deus, que eu assim o considero, independente da queda e do problema que ele teve ao longo da sua vida e ministério, mas certa ocasião, um homem de Deus, que não deixou de ser importante na minha vida por causa da queda que ele teve, ele pronunciou em uma das suas convenções lá em Serra Negra, ele disse que família é lugar de sombras e luzes. Numa família, tanto tem as luzes, como tem as sombras. Sim ou não, gente? E isso não é uma coisa inerente só às famílias do século 21. As nossas famílias ter algumas sombras e luzes sobre elas. Se você pega a família desde Gênesis e entra pela família de todos os patriarcas e entra pela família dos reis de Israel, nós vamos ver na família desses homens, tido como personagens, muitos deles de Deus, amém? Que nós aprendemos a admirá-los, a honrá-los, e muitas vezes nós endeusamos esses personagens da Bíblia, mas não entendemos que eles também eram homens sujeitos às mesmas falhas, aos mesmos sentimentos que nós somos sujeitos. E todos eles também tiveram as suas falhas. E as falhas deles foram registradas na Bíblia, a fim de servir para nós como um norte, uma referência, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Amém, gente? E eu quero então ler para vocês o livro de Gênesis no capítulo 4, aonde esse capítulo está inserido dentro da primeira família instituída por Deus. O primeiro casamento foi celebrado pelo próprio Deus, no jardim do Éden. Deus uniu aquele homem, aquela mulher, que Deus havia então criado o homem, e a partir de uma criação já estabelecida, ele tira parte desse homem, amém? E estabelece então a esposa para esse homem, tirando da sua própria costela. Amém, gente? Eu estou falando de Adão e de Eva, que foram criados por Deus
perfeitos. Até então, o pecado, quando eles foram criados, não havia entrado. Eles estavam no jardim de Deus, feitos à imagem e conforme a semelhança de Deus, e com o mandato do Deus eterno, todo-poderoso, dizendo para eles assim: crescei e multiplicai-vos. Amém? O desejo de Deus era constituir uma família santa para Ele, para o próprio Deus ali no jardim do Éden. A partir do momento então que entra o pecado, Adão e Eva, então eles, vocês sabem a história, eles foram expulsos do jardim de Deus, e agora eles se viam sem comunhão com o Deus Criador, afastado de Deus, tinham perdido o domínio de todas as coisas, e o pecado irremediavelmente trouxe destruição e consequências sobre a vida do pecador. Amém? E é assim até hoje. O pecado, ele traz irremediavelmente consequências na vida do pecador. Mas você fala assim: pastor, mas hoje nós estamos na graça e Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Exatamente, irmãos. Mas tenha certeza que a consequência do seu pecado, ainda que perdoado por Deus, a gente sofrerá as consequências do nosso pecado. Sim ou não, gente? Então, o que Deus espera de mim e de você, das nossas famílias, é um comprometimento com a verdade, com o zelo, com o cuidado uns dos outros, para que nós não venhamos sermos acometidos dos mesmos erros que esses homens e essas mulheres no passado sofreram, pastora Ruth. Esse texto fala do nascimento de Caim e de Abel, ok? Eu não vou ler ele inteiro, mas o primeiro homicídio, ou o primeiro assassinato, acontece dentro de uma família de Deus. Amém, gente? A gente, às vezes somos... A gente, que eu digo, a sociedade é tão hipócrita que ela é capaz de apontar o dedo e acusar os erros dos outros, mas ela não entende que às vezes os mesmos erros, de forma às vezes pequeninas, estão dentro de cada família. E pasmem, irmãos, por incrível que pareça, dentro de famílias cristãs. E Deus quer nos levar hoje a fazer uma reflexão a respeito de algumas coisas, irmãos. Essa família foi uma família que foi quebrada, assim como outras na Bíblia. E o texto diz, a partir do versículo 8, diz assim, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim: e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Agora presta atenção, vamos entender quem era esse Caim. Qual é a expectativa que a sua mãe tinha a respeito desse filho? Nós estamos falando de famílias, certo? Vamos nos colocar no lugar dessa família. Se é que podemos nos colocar um momento no lugar dessa família. Uma família que talvez nos dias de hoje, aos nossos olhos, seria a família referência. Sim ou não, gente? Capítulo 4, versículo 1 diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. O
nome Caim significa o seguinte: eu recebi, eu alcancei do Senhor um varão. Essa palavra varão, no contexto original, significa homem. E quando eu falo homem, eu estou falando homem no sentido, na acepção da palavra homem. Envolve caráter, boa reputação, envolve responsabilidades. Era a expectativa que ela tinha a respeito de Caim, era que Caim fosse um exemplo de homem. Por isso alcancei do Senhor um varão. Amém? Era a expectativa da mamãe. Alguns anos atrás, irmãos, eu ouvi uma expressão de alguém dizendo que a mão que balança um berço é a mão que balança um mundo. Porque você não sabe se aquela criatura que você está balançando vai ser um homem de bem ou se vai ser um déspota ou uma pessoa ruim na sociedade. Você não sabe. Eu entendo, irmãos, que a mamãe de Hitler, quando balançava o berço dele, ainda quando era pequeno, não tinha a expectativa de que Hitler, quando se tornasse um homem, fosse um tipo de um anticristo na terra. Vocês acham que ela acreditava que ele fosse isso? Com certeza não. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus nos cria e Ele nos dá a liberdade de escolha, de escolher qual caminho iremos alcançar. Mas umas coisas também nós não podemos negar, que a nossa maldade às vezes, a nossa maldade, assim como Adão teve a sua maldade de diretamente pecar contra uma ordem de Deus, essa maldade, irmãos, ela influenciou diretamente em tudo. A maldade entrou na terra, entrou na família de Adão através do pecado. Vocês estão entendendo? A porta aberta para que a maldade entrasse foi o pecado. Agora, não era plano de Deus, com certeza, que Caim se tornasse um assassino, se tornasse aquilo que ele se tornou. Não era plano de Deus, irmãos. Se Deus criasse pessoas para o bem e pessoas para o mal, Ruth, então eu iria dizer que Deus então faz acepção de pessoas. Que justiça haveria em Deus se Ele criasse alguns para ser vaso de desonra e outros vasos de honra? Que justiça teria em Deus se Ele criasse dessa forma? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus deu ao homem aquilo que Ele não concedeu aos anjos, que é a questão do livre-arbítrio. Você e eu temos a decisão de escolher o que faremos da nossa vida. E Deus não interfere. E depois a sociedade hipócrita do jeito que é, questiona até a existência de Deus por causa da maldade que existe na terra. E Deus não tem nada a ver com isso. Aprenda uma coisa, irmãos, o mal tem o seu direito. Esse mundo jaz no maligno. Jesus disse: olha, já vem o príncipe desse mundo, e eu nada tenho a ver com ele. Quem que é o príncipe desse mundo, irmãos? Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo. E Jesus disse: nada eu tenho a ver com ele. Então, irmãos, não espere nada de muito bom nesse mundo, não. Esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Ah, mas é tudo ruim no mundo? Não. Tem coisas boas que acontecem na nossa vida, sim ou não? Agora nós precisamos entender que nós não podemos amar as coisas desse mundo. E o fato é que acontece uma tragédia na família desse homem e dessa mulher, né? E vocês sabem que foi por causa de um ciúmes, foi por causa de uma inveja,
que Caim, ele dá cabo, ou seja, ele acaba com a vida de seu irmão Abel. Porque chegou o tempo de se oferecer os sacrifícios a Deus, e Caim pegou dos frutos da terra e ofereceu a Deus, está escrito. E Abel pegou dos melhores do seu rebanho, e do seu rebanho ofereceu o melhor holocausto. E a Bíblia diz que Deus se atentou para a oferta de Abel, e não intentou ou não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas, porque Deus achou Abel mais bonitinho, ele era o mais novo, era o mais engraçadinho. Não, irmãos, Deus não tem esse tipo de julgamento que nós homens temos. Nós vemos nas famílias dos homens de Deus, eles tendo filhos em prioridades, para alguns. Isso é um erro. Agora Deus não age que nem a gente. Deus amava tanto a Caim, como amava a Abel. Mas sabe o que acontece? Abel tinha o mal no coração dele. Abel tinha a semente maligna no coração dele. Colocada por Deus? Não. De maneira nenhuma. Ele tinha a maneira certa de fazer as coisas. Eu vou mostrar onde está isso que eu estou falando para os irmãos, aonde eu interpreto dessa forma. Eu vou mostrar para os irmãos, olha só. No momento da oferta, olha o que acontece. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Amém? E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e de sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Aí sabe o que aconteceu? Quando Deus não atentou para a oferta de Caim, olha o mal se manifestando. Irmãos, e eu quero falar que às vezes essas coisas estão no nosso coração e nós não sabemos, são sorrateiras. Você fala, mas eu não mato o meu irmão. É? Nós vamos ver se a gente não mata os nossos irmãos. Nós vamos ver pela palavra se a gente não mata os nossos irmãos. Olha só. Então o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Tipo assim, chama Caim para um particular. Ô Caim, se bem fizeres, fala assim, se bem eu fizer, não haverá aceitação para mim? Fala para o teu irmão assim, se bem tu fizeres, não haverá aceitação para ti? Você percebe que o mal estava ali no coração? Agora você percebe que o mal, depois do pecado, é algo inerente ao coração do homem? Ninguém é bom, irmãos. Jesus mesmo falou para aquele jovem que nós pregamos semana passada aqui: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão Deus. Somente Deus é bom. Porque o fato é que a nossa natureza caída, ela sempre tende para projetar e maquinar o mal. Ele teve inveja do seu irmão. Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim. Ele fica enciumado, com inveja. Sabe aquela coisa na igreja hoje do século 21? Chega os Abelzinhos na nossa igreja, recém-convertidos, sabe? E de repente parece que cai de paraquedas no centro da bênção e começam a receber bênçãos maravilhosas de Deus. E aí o espírito de Caim começa a ramificar dentro da igreja. Esse daí
chegou agora na igreja, olha como tem sido abençoado, olha como que ele está recebendo as coisas, e para mim não tem nada, Deus. Parecemos o irmão do filho pródigo, né? Porque uma coisa é ser filho pródigo, outra coisa é ser o irmão do filho pródigo. Eu não sei qual que é pior, se é ser o filho pródigo dentro da igreja ou ser irmão dele. Porque o filho pródigo tem uma virtude que depois que ele passa as derrocadas que ele passa na vida dele, ele se arrepende e fala: eu vou voltar para a casa do meu pai e não quero nem que ele me receba como filho, que me receba como um dos seus trabalhadores, porque na casa de meu pai até os trabalhadores são bem tratados, e eu aqui estou mendigando para comer essas bolotas aí que os porcos comem. Então voltarei e irei ter com meu pai, que ele me receba como um funcionário lá, um trabalhador da casa dele, arrependido. Agora o irmão do filho pródigo recebe da parte do pai uma coisa que eu e você, entendendo a nossa natureza, quem nós somos em Cristo, não deveríamos fazer esse questionamento. Quando o pai então recebe aquele filho, irmãos, ele faz uma festa, ele faz um banquete, ele restitui a autoridade para o filho. Eu vou te receber como meu filho, está aqui o anel de ouro no seu dedo de novo, a autoridade restaurada, alpargas para o teu pé, vestes novas. Hoje há alegria, porque aquele que estava se perdido se achou, se encontrou, e mandou matar o que era lá? Era um novilho, mandou matar um novilho, e havia festa na casa, porque o pecador se arrependeu. Aí o irmão do filho pródigo chega e fica chateado com aquilo. Eu nunca te deixei, sempre tive contigo. Esse aí pegou seu dinheiro, gastou todo o dinheiro, te desrespeitou. Essa é a versão minha, tá? Conhecendo o contexto, é isso mesmo. Isso daí te desrespeitou, pediu a tua herança antes de você morrer. Quer dizer, estava querendo antecipar a tua morte, porque pediu antes. Foi embora, gasta dissolutamente. A Bíblia diz que ele gastou com as meretrizes, ele entrou nas orgias, ele acabou com a fortuna dele. Aí o irmão do filho pródigo então fala assim: escuta, eu nunca deixei o senhor, sempre estive aqui ao seu lado, e nunca me deste um bezerrinho cevado para que eu matasse e comesse com os meus amigos. O pai olha para aquele filho, e eu não quero receber isso do Deus Pai Todo-Poderoso, sabe? E diz para ele assim: filho, você sempre esteve comigo, tu sempre estás comigo. Você não tem ou não teve porque você nunca pediu, porque você nunca exerceu o seu direito de filho de pedir algo para o seu pai. Em outras palavras, ele está dizendo assim: agora você deveria se alegrar, ele estava perdido e foi achado. Vocês estão entendendo? O que Deus está dizendo para mim e para você se você tem um espíritozinho de Caim entrando no teu coração, porque você vê o seu irmão, as ofertas dele sendo aceitas por Deus e sendo aprovada por Deus, e de repente as suas não estão sendo aprovadas por Deus, verifica se no teu coração não está entrando um espírito de Caim, um espírito de inveja, e você, em vez de pedir para Deus: olha, Senhor, me ajuda a fazer a coisa certa. Porque ele viu imediatamente que o semblante de Caim tinha descaído, irmãos. Deus sabe quando você está bem e quando você não está, irmãos. Ele conhece o meu e o teu coração. E ele diz então: Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, Caim. Agora ele diz: olha, se não fizeres bem, fala assim, se eu não fizer o bem, o pecado jaz à porta. E sabe o que Deus diz? Cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti não deixar a maldade e o pecado ser consumado no coração. Era isso que Deus estava dizendo. Se fizeres bem, Caim, haverá aceitação para ti.
Deus faz em forma de pergunta e eu estou dizendo, se tu fizeres bem, eu e você, meu irmão, haverá aceitação para nós. Mas se nós, em situações da nossa vida, não fizermos o bem, o pecado está sempre à porta. E sabe o que cumpre a mim e a ti? Dominar sobre o pecado. Porque se não dominarmos, de verdade nós vamos conceber o pecado. Nós vamos dar a luz ao pecado. E depois do pecado consumado, irmãos, o pecado vai gerar morte. Amém, gente? Vocês ainda me amam? O que acontece? Versículo 8: e falou Caim com seu irmão Abel. Olha, mesmo ouvindo Deus, tentando arrancar a semente maligna do coração, mesmo ouvindo Deus argumentar com ele, o desejo do mal não saiu do coração. O pecado estava à porta e estava ganhando força no coração de Caim. Então falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Eu dei toda essa volta para chegar onde que eu quero chegar com vocês. Agora começa a pregação. Quantos entendem aqui que Deus é onipresente? Levanta as mãos. O que significa onipresente? Está presente em todos os lugares. Quantos creem aqui que Ele é onipotente? O que significa onipotente? Que Ele é o todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Amém? Então Ele é onipresente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. Quem crê que Ele é onisciente aí? O que significa onisciente? Tem conhecimento de todas as coisas. Por que eu estou frisando isso? Porque eu já ouvi alguém falar, querendo ensinar, ateu no caso, né? Alguém que zomba da palavra, querendo questionar a onisciência de Deus por causa da pergunta que ele faz a Caim. A pergunta que ele faz a Caim é a seguinte: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Deus é onisciente? Deus sabia onde estava Abel, sim ou não? Sabia a situação que já estava Abel, sim ou não? Agora o que Deus queria com essa pergunta, irmãos? O que Deus queria com essa pergunta é o que Ele quer comigo e com você hoje. Ele com essa pergunta queria mostrar, ele queria alcançar o coração de Caim e mostrar para Caim o que estava no coração de Caim com essa pergunta. Ele queria saber de Caim, da boca de Caim, o que aconteceu com o coração dele, Caim. Você pensa que Deus se alegrou com o pecado de Caim? Não, Deus se entristece, irmãos. Não era projeto de Deus isso. O projeto de Deus com certeza era que Caim superasse isso, se procedesse bem, iria alcançar aceitação, irmãos. Mas Caim deixou o pecado dominar. Caim comete o litígio contra o seu irmão, comete um homicídio, o mata. E agora então Deus pergunta: onde é que está o seu irmão? Porque Deus queria buscar não era Abel, Deus queria buscar era Caim. Sabe o que Caim responde para Deus, irmãos? Olha que Caim responde para Deus aqui, ó. Olha só. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Eu quero dizer para você que na resposta de Caim estava a resposta. Fala assim: na minha pergunta a Deus está a resposta. Irmãos, quantas vezes eu e você agimos como Caim,
Agimos deliberadamente como Caim nas nossas vidas. Nós vivemos numa sociedade individualista, numa sociedade onde cada um está preocupado cada vez mais consigo mesmo. Sim ou não, irmãos? Eu estou falando alguma besteira aqui? É uma sociedade individualista ou não? Nós sabemos, irmãos, como eu disse no começo dessa ministração, que viver em família envolve relacionamento. Viver em sociedade envolve relacionamento. Eu falei para vocês que cristianismo é um R não de religião, mas é um R de relacionamento. Então implica que eu e você temos que ter relacionamentos na nossa vida. E cultivar bons relacionamentos. E curar aqueles relacionamentos que estão machucados. Sim ou não? Não alimentar. Se um relacionamento não está muito bem entre uma pessoa e outra, nós não temos que alimentar o sentimento em prol de um contra o outro, mas procurar acalmar os ânimos, procurar então ser um mediador para que não haja um conflito maior. Agora Caim então, ele como irmão mais velho, era princípio no Oriente. No Ocidente, a gente aprendeu essas coisas aqui meio que por tabela. Fomos educados assim, né? De que o irmão mais velho cuida do irmão mais novo. Cuide do seu irmãozinho. É assim ou não é? Quem tem mais irmãos aí? Eu tive 6, eu tenho 6. Nós somos 6. Não vou falar que éramos 6, porque graças a Deus estão todos vivos. Mas somos em 6. Eu lembro que quando a gente era tudo criança, minha mãe saía para trabalhar e muitas vezes recomendava a mim: cuide das suas irmãs. Que até então, né, eu tinha as 2 irmãs e tinha mais um irmão pequenininho. E eu que cuidava deles tudo. Minha mãe saía para trabalhar. A gente praticamente ficava sozinho em casa para minha mãe poder trabalhar. Minha avó chegava às 3 horas da tarde. Então eu cuidava. Eu era o tutor dos meus irmãos. Vocês entendem isso? Numa cultura oriental, eles eram bem convictos disso. O maior cuida do menor. E Deus então sabia que na resposta de Caim, na pergunta de Caim, estava a resposta que Deus queria receber. E ele diz: eu não sei quantas vezes eu e você, Deus pergunta do teu relacionamento com a tua esposa, o relacionamento com o teu filho, o relacionamento com os teus irmãos, e pergunta para você: como é que está o teu relacionamento? Você diz: eu não sei, sou eu o guardador do fulano, sou eu que tenho que dar resposta da vida do fulano. Pois é, o que Deus esperava ouvir de Caim era isso mesmo. De fato, nós somos guardador dos nossos irmãos. De verdade, nós somos o tutor dos nossos irmãos. Na verdade, nós temos que preocupar-se com os nossos irmãos. Agora, quando nós nos tornamos individualistas, irmãos, eu não quero tirar o mérito de nós sermos um indivíduo diante de Deus. Fala assim: eu sou um indivíduo diante de Deus. Amém? Eu não quero tirar esse mérito de você e eu sermos um indivíduo diante de Deus. E como indivíduo que nós somos diante de Deus, nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Deus te trata como uma pessoa única. Ele não te trata como no coletivo. Você é uma pessoa única. Ele te ama do jeito que você é. Ele te fez assim, Ele te ama do jeito que você é. Ele se recusa muitas vezes a deixar você da forma que você está em algumas áreas. Ele quer melhorar a sua vida, quer que você cresça. Mas escute bem, irmãos, o fato de nós sermos indivíduos que queremos ser abençoados por Deus, queremos alcançar as coisas em Deus, não nos dá o direito, irmãos, de como indivíduos, na nossa vida, no nosso relacionamento, querermos acabar com a vida dos outros para alcançar aquele objetivo que nós almejamos, Ruth. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? A que custo você quer chegar na sua vida
para alcançar o que você quer. Você quer alcançar, quer chegar na sua vida e alcançar aquilo que você quer, destruindo a vida dos outros, massacrando a vida dos outros, pisando na vida da sua esposa, pisando na vida do seu marido, não respeitando a autoridade dele em casa, não respeitando o seu filho, ou não respeitando a sua mulher. A que custo você quer alcançar as coisas? Vocês estão entendendo? Vocês ainda vão me amar? Estou falando de famílias aqui. Eu estou falando de lugar de sombras e luzes. O primeiro homicídio não aconteceu na família, numa família desestruturada. O primeiro homicídio aconteceu na família originalmente criada por Deus. O primeiro homem que foi tirado do pó da terra. E Deus o criou. E esse homem teve filhos. E um dos filhos mata o seu irmão. Eu vejo a expectativa de Eva sendo frustrada, porque ela não perdeu só um filho, vocês estão entendendo? Ela perdeu foi os dois. Um assassinado e o outro agora assassino, que teve que fugir de casa. Deus coloca uma marca nele para que ele não seja morto, porque quem matasse ele ia morrer. Como que é a maldição lá? Maldito quem matar Caim. Como é que fala aí, Ruth? Você achou aí? Aquele que matasse Caim tinha Deus colocou uma marca nele. Acharam? Como que fala? Porém, ele diz: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. A vingança 7 vezes cairá em quem matar Caim. Irmãos, presta bem atenção aqui. Embora somos indivíduos, Deus quer nos abençoar como pessoas individualmente, sim. Mas isso não me dá o direito, nem a mim e nem a você, de prejudicar a vida do irmão. E o irmão aí você coloca em qualquer situação. O irmão, a esposa, o irmão, o filho, o irmão, o patrão, o irmão, seja quem for, o seu semelhante. A que preço você quer conquistar as coisas na sua vida? Eu penso que família deve ser lugar de proteção. Fala, lugar de proteção, lugar de amor, lugar de cuidado, lugar de carinho. Agora veja só, mas de repente vemos e somos surpreendidos pela vulnerabilidade na família. Coisas que vêm que nos deixam vulneráveis. Sim ou não, gente? Aqui foi uma oferta que foi a vulnerabilidade que gerou os ciúmes. Irmãos, eu vejo, eu leio as Escrituras, eu vejo que ela é um retrato das nossas famílias. Um retrato fiel das nossas famílias. Pode não ser em gênero, número e grau, mas em alguma coisa sempre ela vai se encaixar. Quantas famílias? Meu pai quis a parte dele da herança antes do velho morrer. Quem conhece a minha família sabe disso. Eu amava meu pai, amava. Até hoje eu sinto falta de meu pai, porque meu pai foi, mesmo longe, quando ele tive a companhia dele, ele foi um bom companheiro para mim. Você entendeu? Porém, isso não dá para tampar um erro que ele teve. O velho nem tinha morrido, ele estava brigando já pela herança. Pegou a herança antes do velho morrer. O fato é que nem veio para o enterro do velho. O velho morreu e ele estava em outro estado. Acabou morrendo no outro estado. Se não fosse eu com as minhas irmãs e a minha mãe, e lá no funeral ia estar ele com a
nem vou chamar de esposa, porque nem era esposa naquela altura mais, morreu sem honra. Porque quem vive num ciclo de desonra, irmãos, a vida, ela traz a desonra para quem vive fazendo desonra. Vocês sabem disso? A gente precisa começar a honrar mais. Meu avô quando morreu, foi o contraste do contrário do funeral do meu pai. No funeral do meu avô não cabia de gente, veio gente de outro estado, porque o meu avô era um homem de Deus. Era um homem que honrou a Deus a vida dele inteira. 50 anos cooperador de uma igreja, pregava a palavra, evangelizava as pessoas. Quando morreu, veio gente de fora. Não posso deixar de ir no enterro de seu Luiz Turbuck, um homem de honra. E eu começo a olhar a radiografia desses homens no passado, essas coisas, eu começo a olhar na minha família e vejo alguns ciclos de honra dentro do contexto familiar, alguns ciclos de desonra, o ciclo de honra, o que provocou na vida da pessoa, e o ciclo de desonra, o que provocou de resultado na vida da pessoa. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender isso, irmãos? Família é lugar de proteção. Eu não sou super-homem, irmãos. Quando eu prego isso, eu estou pregando para vocês e está me cortando também. Eu tenho um filho, e se você perguntar para o meu filho, talvez eu não seja o melhor pai do mundo para ele. Mas contudo, o que eu prezei na minha vida, o que eu prezo, de sempre dar proteção, dar cuidado, dar carinho. Procuro me lapidar nas questões que eu não sou bom, procuro me lapidar. Mas escuta, irmãos, uma coisa. Eu não consigo conceber, às vezes, crentes professando a fé em Jesus Cristo. Vi isso no seio da família também. E quanto me machucou isso? Quando o meu sogro, com um termo chulo, disse para minha esposa para ela arrumar todos os paninhos dela, não vou falar de onde que eram os paninhos, e se ajuntar com o macho dela, como se ela fosse uma qualquer. Isso é ciclo de desonra. Não espere que Deus vai honrar uma palavra dessa. Não espere. Você percebe que a gente, às vezes não assassinamos a pessoa com uma pedra lá, como Caim matou Abel, mas nós assassinamos as pessoas com palavra. Com certeza um pouquinho dela morreu naquele dia, e com certeza eu que ouvi isso, um pouquinho de mim morreu também naquele dia. Porque palavras matam, palavras ferem, palavras machucam. Enquanto você não fala uma palavra, você é senhor, você é senhora sobre ela. Depois que você fala, você é escravo. Enquanto você não fala, você tem senhorio sobre a palavra. Você falou, você liberou. Você pode liberar tanto bênçãos com a tua palavra, quanto liberar maldições. Irmãos, é sério. É sério o que eu estou falando para os irmãos aqui. Você está dizendo para Deus, às vezes com a tua atitude dentro da igreja: sou eu o guardador de fulano de tal, sou eu o guardador de ciclana de tal, sou eu o guardador de tal pessoa, sou eu o guardador dele. Eu não sei, eu não quero nem saber, Senhor, eu quero saber de mim. Enquanto eu estiver bem, enquanto as minhas coisas estiverem fluindo bem, que os outros, é ou não é, Ruth? Não tem acontecido isso hoje em dia? E o individualismo leva as pessoas, irmãos, porque olha, veja bem o que eu vou dizer para você. Enquanto as coisas vão tudo bem, você vivendo o seu individualismo, enquanto as coisas vão tudo bem, você tem que a sua saúde emocional vai bem também, porque as coisas estão indo muito bem. Basta as coisas começarem a mudarem, a sintonia, porque a vida é um ciclo. A vida é um ciclo. Basta as coisas começarem a ir mal um pouquinho, e você no seu individualismo, você pensando só no seu umbiguinho, meu irmão, você pensando só no seu umbiguinho, minha irmã, você pensando só no que é bom para você, basta só uma revertida das coisas,
que você se vê precisando de outras pessoas, e as pessoas responder, a resposta da vida delas for para você, se vira, você vai começar a sofrer depressão. Quantas pessoas depressivas, sabe por quê? Mas quando estava bem, não dava a importância para ninguém, que vale sou eu, o resto é resto. Quantas pessoas vivendo depressão, vivendo síndrome do pânico, vivendo enclausuradas, vivendo ansiosas, não tem amigos, não tem ninguém por elas, tem pessoas que nem a família quer. Vocês ainda vão me amar porque eu estou falando isso para vocês? Eu não quero, irmãos, pelo amor de Deus, eu já falo sempre para Deus, se for para mim ficar velho, inválido numa cama, me leva antes, que eu não quero dar trabalho para ninguém. Isso é uma coisa que eu tenho comigo. Eu converso às vezes com a minha esposa isso. Se for para ficar velho, Renata, ficar em cima de uma cama, dando trabalho para o meu filho, para ele ter que me limpar, que Deus me leve antes. Eu sempre falo isso para Deus, eu não quero dar trabalho para ninguém não, irmãos. Eu não quero. Mas tem pessoas que vivem a vida delas, que tem o eu a ver com o meu irmão, que tem o eu a ver com esse meu filho, que tem o eu a ver com esse meu pai, que tem a ver eu com fulano de tal. Sou eu o guardador dele. Sou eu o guardador dele, eu não sei, eu não quero nem saber dele, Deus. E depois, quando as coisas revertem, irmãos, se vê em apuros. Vocês estão me amando? Eu exortando vocês dessa forma? Eu quero que nós começemos a olhar uns para os outros, irmãos, com um olhar de misericórdia, com um olhar de ternura, não com um olhar de acusação, não com um olhar de que você é o mais espiritual que todos, não com o olhar de que você é bom. Agora, às vezes por alguns minutos na minha vida, Ruth, eu olho para a minha vida e começo a analisar a minha humilde vida, porque os irmãos sabem que eu não tenho ostentação, vocês sabem disso, né? Vocês acham que eu sou um pastor de ostentação? Tanto não sou, irmãos, que eu comecei a usar alguns dias um anel que eu tinha comprado, dei de presente para mim, um anel de apóstolo, que não sou, mas eu achei tão bonito, eu vi e achei bonito, comprei um anel com o leão da tribo de Judá, grandão, né? E aí eu comecei a usar aquilo, porque quando eu era do mundão, eu gostava de usar essas coisas. Minha mãe sabe, só no dedo eu usava cada dedo um anel. Eu era roqueiro, usava cada dedo um anel. Uma época eu coloquei brinco, mas depois fiquei tão envergonhado com aquilo, aí eu tirei o brinco. Mas eu era roqueiro, eu gostava dessas coisas aí, era vaidoso. Meu cabelo era a coisa mais linda, porque minha mãe cuidava do meu cabelo para mim. Usava só produto bom. Tinha cabelo grande, mas não era relaxado não, era cabelo de roqueiro, cabelo cheiroso. Você entendeu? Agora, eu era meio que vaidoso, hoje já não sou mais não. Então não tenho ostentação, mas um dia eu coloquei esse anel e coloquei uma correntinha de ouro, uma pulseirinha de ouro no braço. Aí eu comecei a ver que os irmãos estavam olhando muito para minha mão, meu anel, eu me senti mal com aquilo, sabe? Falei assim, será que os irmãos estão pensando que eu estou ostentando alguma coisa? Tirei, está guardado, a gaveta usa, mas eu não uso. O meu anel de ouro de consagração que eu tenho, anel ministerial, eu uso raramente, mais em casamento. Então eu não me considero uma pessoa que tenha ostentação de nada. Nós não devemos viver em ostentação das coisas. Eu percebo entre linhas que Caim queria ostentar alguma coisa, sabe? E o que Deus queria dele era somente o coração. Somente o coração dele Deus queria de Caim. A oferta de Caim representava aquilo que estava no coração dele, vocês entendem? A oferta de Caim representava aquilo que estava no coração dele. Você já parou para pensar que a oferta que se oferece a Deus
representa aquilo que está no teu coração. Irmãos, e a vulnerabilidade na família de Adão foi a oferta. Foi a oferta. Nos relacionamentos, a vulnerabilidade nos relacionamentos estão por conta dos ciúmes, da inveja, da cobiça e a mentira. Todo relacionamento, irmãos, firmado na mentira não frutifica. Todo relacionamento firmado na mentira fracassa. Eu vejo na vida de Abraão. É bem rapidinho, que eu já vou caminhar para essa final dessa mensagem. A família que deve ser lugar de amor, lugar de respeito, lugar onde a pessoa é guardada, ela é protegida, né? Então, por causa dos ciúmes, por causa do desrespeito, por causa da ambição, da cobiça, por causa da mentira, a família se torna vulnerável. Quer ver uma coisa? Abraão, quando desce ao Egito, Faraó fica encantado por Sara, a esposa de Abraão, que Sara era bonita, hein? Eita, Sara, pedaço de mau caminho, era aquela mulher, hein? Tanto que Faraó desejou, Faraó quis. Sabe que Abraão já sabendo, ó, quando você chegar lá no Egito, quando a gente chegar lá no Egito, tu não fala que é minha mulher, não, mulher. Fala que tu és minha irmã. De fato, Sara era meia irmã de Abraão, sabia? Olha lá na Bíblia, não tenho tempo para explicar isso não, mas Sara era meia irmã de Abraão. Assim como Sabrina é minha meia irmã, ok? Vocês estão entendendo? Sara era meia irmã de Abraão. Só que naquela condição ela não estava como irmã, ela estava como esposa. E ele diz, olha, quando chegar lá não fale que és minha mulher não, fales que é minha irmã. Eita, meu Deus, misericórdia. Sara conta essa, né, tenta passar por irmã de Abraão. Só que o interessante é que Deus dá um sonho terrível para Faraó. Não temes em tomar a Sara como mulher? Ainda bem que Faraó não tinha feito nada ainda, hein? Sabes que o marido dela é profeta? Faraó fica indignado com Abraão. Você queres o mal dessa nação? Por que não disse que Sara era tua mulher, rapaz? Por medo. Às vezes mentimos e construímos relacionamentos mentirosos em cima de assumir uma verdade, falar a verdade e construir relacionamentos fortes na verdade. O que acontece depois, muitos anos depois? Isaac. A mesma mentira de Abraão, ele conta, se eu não me engano, para Alimeleque. Uma coisa assim. Quando ele desce para a terra, Isaac junto com a sua esposa Rebeca, ele fala, olha, quando chegar lá, ó, não digas que és minha mulher não, digas que é minha irmã. A mesma maldade do pai na vida do filho. Irmãos, graças a Deus, porque minha mãe ainda que criando a gente com dificuldade, ela trouxe alguns princípios, sabe? Se as maldades do meu pai fossem se cumprir na minha vida, eu estava frito. O meu pai era alcoólatra, irmãos. Ele era alcoólatra, meu pai bebia de cair. Eu estou falando de coisas, vocês não sabiam dessas coisas na vida da gente, né? Estou falando de sombras, mas tem luzes. Hoje, graças a Deus, a maioria é crente. Mas para vocês verem como onde superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Minha família é uma família que superabundou e tem superabundado a graça, porque foi muito pecado. Meu pai bebia de cair.
Quantas vezes eu lembro, 5 aninhos de idade, aquele escadão que tinha aqui lá em Franco da Rocha, para ir para a casa que a gente morava, aquele subidão ali, e a minha mãe falava assim: está perto da hora do seu pai chegar, não chega de jeito nenhum. E eu era o mais velho, os outros tudo pequenininho. Minha mãe, às vezes tarde da noite, saía com a gente, ia para a esquina esperar ele, e a gente via ele chegando, cambaleando, subindo aquelas escadas assim, irmãos, e a minha mãe chorava, e eu via aquilo me destruía o coração, me arrebentava por dentro. 5 aninhos de idade. Só que aí essa maldade um dia que quis chegar na minha vida, sabe? E aí eu comecei uma fase da minha vida a querer chapar toda, sabe? Um dia minha mãe, eu bêbado, irmãos, acho que no noivado ou casamento de uma das minhas irmãs. Eu estava bebinho, mas trincando. Ela e o Devair é que me levaram para cima lá da casa que a gente morava no Jaraguá. E a minha mãe colocou eu no banho, irmãos. Que vergonha, eu pelado, minha mãe dando banho em mim, tudo vomitado. E a minha mãe só olhou dentro do meu olho e falou assim: o que tu queres da tua vida? Tu vai ser igualzinho o teu pai, você quer isso, essa desgraça para a tua vida? Que mulher vai suportar isso? Você muda de vida ou você não vai ter vida, não vai ter ninguém que te quer na tua vida, por causa que ninguém tolera um bêbado. É isso que você quer ser um fracassado de um bêbado? Às vezes nós precisamos ter tratamento de choque na nossa vida com algumas coisas, irmãos. Eu via o sofrimento que meu pai fez para minha mãe. Eu posso cometer outros erros, que eu os tenho na minha família, mas esse erro da minha esposa nunca, meu filho, minha esposa nunca me viu na porta de um bar, nem jogando bilhar, nem fumando cigarro, nem falando besteira, nem mexendo com mulherada. Meu filho nunca viu isso na vida dele. Outro dia, alterado, nervoso em casa, fora daquele fine e normal da gente, eu falei uma bobagem. Depois que passou aquela fúria, eu pedi perdão para ele. Eu disse: filho, me perdoa, eu falei uma coisa que eu não deveria. Aí, pai, esquenta a cabeça com isso não. Eu não falei nem para ele a coisa. Falei com um outro colega no telefone do serviço. Aí eu falei assim: me perdoa, seu pai não devia ter falado isso. Ah, pai, esquenta a cabeça com isso não. Eu falei assim: não, mas eu dei um mau exemplo para você, eu não posso dar mau exemplo. Sabe, irmãos, porque nós temos que procurar ser bom exemplo. Sim ou não? Vocês ainda estão me amando com essa mensagem aqui? Está pesado hoje, né? O chibata está vindo de todo lado, né? Mas eu tomei tento na minha vida. Meu filho nunca vai poder ser um embriagado, um viciado, um Zé ninguém na vida dele e jogar nas minhas costas e falar: o exemplo que você me deu foi esse. Não, nunca vai poder fazer isso. Eu posso ter dado exemplos negativos, que eu não sou perfeito para ele em outras áreas, mas ele tem maturidade e vai ter maturidade para entender que ele não precisa cometer os mesmos erros que eu. Agora, é tão interessante que a Bíblia fala que Deus às vezes visita a maldade do pai no filho, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Deus só visita a maldade do pai no filho até a 3ª e 4ª geração daquele que aborrece a Deus. Mas está escrito que Ele usa de misericórdia e graça até 1000 gerações daqueles que o amam. Você ama a Deus aí? Então, meu querido, que se você ama a Deus, toda maldição que possa estar na tua família, ela é cancelada na cruz do madeiro. Na cruz a redenção, na cruz a vida eterna, na cruz nós podemos desfrutar de uma vida abundante e feliz em família. Eu não acredito em casamento e em família perfeita, irmãos, mas eu acredito em casamento e em família feliz. Agora, eu preciso caminhar para o final dessa mensagem aqui, mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Relacionamento envolve amor acima de todas as coisas. Amor. Amor. Como eu disse semana passada aqui para os irmãos, eu não me casei apaixonado pela Débora. E talvez muito menos ela por mim.
Talvez a gente nem saiba o que é isso, eu e ela, essa questão que os jovens às vezes falam. Quantos jovens eu já aconselhei, eu achava engraçado quando eles falavam, eu não consigo nem comer direito porque eu estou amando. Que é aí que eu comia mais. Eu não sei o que é isso, essas coisas doidas, depressão, porque fica deprimido, ouve a música e... Se tive isso, tive com 12 anos de idade, mas não me lembro de 18, 19 anos. Comecei a namorar a Débora, eu tinha 21, eu não me lembro dessas coisas não. Eu me lembro que eu queria encontrar uma mulher, eu falava assim, mãe, eu quero me casar. Eu quero me casar com uma mulher, e eu falava, no mínimo tem que ser igual a senhora. Ela é testemunha disso. E Deus me deu, sabe? Não que a Débora seja minha mãe, mas a Débora, a personalidade dela, a conduta. Eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu. Louvo a Deus. Mas amarrar fossa igual esse jovem, eu não sei o que é isso não. Mas eu hoje posso dizer que eu amo a Débora e ao mesmo tempo que amo eu sou apaixonado por ela. Mas não é aquela paixão que acende, queima tudo e depois apaga. Porque se acontecesse isso, ou vier a acontecer, aí tem o amor que ampara isso. Porque paixão está relacionada aos desejos carnais. Os desejos da carne passam, irmãos. Eu tenho a minha mulher, ela é para a minha vida inteira do lado dela. Vai chegar a 80 anos, eu e ela, se não partirmos para a glória antes. E não vai ter mais desejo carnal, porque a gente vai estar tudo enrugadinho, tudo bem velhinho, né, irmão? Às vezes andando com dificuldade, um amparando o outro. Então desejo carnal não tem nenhum, mas tem o amor, sabe? E a única coisa que a gente carrega para a vida eterna é o amor. É o amor. Isso não acaba, o amor nunca acaba. Paulo diz na sua carta, o amor nunca falha, ele nunca acaba. E relacionamento em família implica em amor. Se o filho está um pouquinho desgarrado, está desviado da verdade, afastado, o amor, a Bíblia diz que cobre multidão de pecados. Não estou dizendo que encobre o pecado, mas cobre. O amor leva as pessoas a refletir. Quando você ama a pessoa, independente dos pecados dela, você a ama. Esse amor é tão forte que pode levar a pessoa a rever os seus conceitos, rever os seus valores e mudar de vida. Vocês entendem esse mistério? Hitler se tornou o que se tornou, gente, porque faltou algo essencial na vida dele: amor. Irmãos, ninguém vive sozinho. Eu não faço essa obra sozinho. Eu preciso de vocês. Assim como vocês precisam de mim, nós precisamos uns dos outros mutuamente. Paremos de viver um individualismo, paremos de viver um relacionamento baseado, sabe, estava com meu filho hoje, tive pessoas, irmãos, que estava com a gente enquanto a gente era importante para alguma coisa. Tem isso também na vida, viu, irmãos? Por que é assim? Não sei. É assim, irmãos. A vida é assim. Tem pessoas que estão com a gente enquanto você serve para alguma coisa para elas. A partir do momento que você não serve mais, elas... Às vezes eu não deixo esse sentimento entrar no meu coração, mas às vezes eu falo para a Débora, falo assim, meu Deus, lembro de algum fulano e falo, você lembra de fulano? Ela, lembro. Meu Deus, quantos anos faz que a gente não vê? Não é que mudou de cidade não, mas estão por aí, mas nem um telefonema. Enquanto eu podia carregar nas costas, eu carreguei. Um dia eu falei, eu não vou carregar ninguém mais nas costas. Eu não vou servir de muleta para a fé de ninguém mais. Eu estou caminhando para o céu. Quem quiser caminhar para o céu, que venha comigo. Isso é ser individualista? Não. Não. Só
Porque tem vezes, se você não vigiar, tem relacionamentos que te puxam para baixo. Vocês entendem? Analise seus relacionamentos, como é que estão. Tem relacionamentos que te puxam para baixo. Agora, se é um relacionamento marido e mulher, que algumas coisas te puxam para baixo, você que está recebendo essa verdade, caminhe nessa verdade e puxa esse relacionamento para cima, ó. Vem comigo, desce aonde a pessoa está e traz ela para perto de você. Amém? Eu não sou como alguns pastores que já aconselharam. Aliás, eu vou falar aqui, o pastor Dorival recebeu um conselho esdrúxulo na vida dele, uma ocasião. Alguém falou para ele: larga a tua esposa, casa com outra, porque essa mulher está te impedindo de seguir no ministério. Ele falou assim: não, essa esposa é para minha vida. Se eu tenho um ministério, eu tenho do lado dela. Se não tiver do lado dela, eu não tenho ministério nenhum, então eu paro. Você sabe quando ele me falou isso daí, isso aí me conquistou para o lado dele? Eu falei para ele, falei assim: rapaz, sabe aquela época que você me falou isso? Isso me conquistou ao teu favor, cara. Porque eu odeio divórcio, irmãos. Eu sou fruto de um casamento que não deu certo, eu e as minhas irmãs. E eu odeio divórcio. Se Deus odeia, eu também odeio. Amém? Você tem que odiar aquilo que Deus odeia. E você tem que amar aquilo que Deus ama. Lógico que a gente vai avaliar sempre casos e casos, né? Tudo isso está dentro da nossa regra de fé e prática. Mas, a princípio, eu sou contra o divórcio e odeio o divórcio. Por quê? Porque Deus odeia o divórcio. Irmãos, eu preciso caminhar para o fim dessa mensagem, mas eu vou mostrar para você o que eu falei que eu ia mostrar para você. Primeira João 3,12 diz, olha, Deus nos aconselhando através de João. Você não precisa abrir se não quiser. 1 João 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia a quem? Ao maligno. A Bíblia está dizendo que Caim pertencia a quem? Ao maligno. Agora, Deus fez ele para pertencer ao maligno? Não. A semente arraigou. O pecado estava à porta, lembra? E ele deixou entrar. O coração dele se tornou maligno. Se tornou um coração destrutivo. E a Bíblia então fala que nós não devemos ser igual, né? Não sejamos como Caim, que pertencia a quem? Ao maligno. E matou o seu irmão. E por que matou? Aí ele dá a resposta, ele faz a pergunta e dá a resposta. Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Amém, gente? Matou por ciúmes, por inveja, por sentimentos que não provêm de Deus, irmãos. Eu vou finalizar lendo para vocês 1 João, vai lá. 1 João. Vocês ainda me amam? 1 João 3. Versículo 12, nós lemos que não devemos ser como Caim, não é? Que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? E aí a resposta ele dá: porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Ok? E aí ele ensina algo aqui, olha, para mim e para você. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo te odeia, querido? Você tem sido odiado pelo mundo? Se o mundo está te amando, isso aí é um termômetro. Para pensar que alguma coisa está errada. Porque se é um cristão genuíno, o mundo vai te odiar. Não maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos aborrece ou vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. A medida que eu amo os meus irmãos é a medida que eu passo da morte para a vida. Isso é um termômetro espiritual da sua fé cristã.
Você passa da morte para a vida à medida que você ama seu irmão. João está dizendo aqui: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece aonde? Na morte. Na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é o quê? Qualquer que odeia o seu irmão é o quê? Qualquer que odeia o seu irmão é o quê? Então qualquer que odeia o seu irmão é igual, Caim, que odiou o seu irmão. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. O que é um homicida? Aquele que mata um outro homem ou outra pessoa, não é? Não é isso a definição de homicida? Então é assassino, quem mata. Então se você odeia o seu irmão, você é um assassino. Vocês ficaram espantados com isso? Quantas vezes, irmãos, nós expomos os irmãos? Eu não estou pregando mensagem encomendada aqui, não. E se foi encomendada, foi pelo Espírito Santo. Se a Corapuça está se servindo em algum momento dessa mensagem para alguém, não me queira mal. Mas quantas vezes nós dizemos que amamos as pessoas, amamos os irmãos, e expomos os irmãos a situações do ridículo, ou ridicularizamos o nosso irmão em público, ou perto de outras pessoas. Porque envolve relacionamento, e eu entendo, irmãos, mas quem que deve ser o exemplo de vocês? Quem que deve ser o exemplo de vocês? Estou perguntando, quem deve ser o exemplo de vocês? Jesus, amém? Mas vocês estão vendo Jesus por aqui? Vocês estão vendo Ele aqui? Eu não estou, me mostra onde está Ele. Eu não estou vendo. Eu sei que Ele está aqui, que a Bíblia garante que Ele está aqui. Estamos mais de 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está aqui. Só que Ele é um espírito. Ele está em espírito aqui. Agora nós falamos que a referência é Ele. Sim ou não? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, e para mim serve também. Eu e você, eu e você, eu e vocês, somos o Jesus que os irmãos querem ver no nosso dia a dia. Eu e você somos a manifestação daquilo que Deus quer e almeja que nós sejamos, como está escrito em Romanos capítulo 8, onde diz que há uma ardente expectativa da criação, ou seja, das criaturas, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Sim ou não? Então, o mundo está almejando ver você se manifestar com o Filho de Deus, ou seja, com os caráteres e as implicações do reino de Deus. Ou seja, com isso eu estou dizendo para você que você é referência para muita gente que está do seu lado. Se você é o único na sua casa que serve a Deus, o teu comportamento tem que ser diferente de todos os demais. As pessoas precisam ver que nós somos diferentes. Chegou a hora do cristão mostrar. E eu não vou mostrar que eu sou diferente estando longe dos pecadores. Eu vou ter que estar no meio dos pecadores mesmo. Eles falando as bobagens, bebendo as cachaças dele, falando as bobeiras, mas eu não compactuando aquilo, mas dando testemunho no meio deles. Porque santificação sem comunhão não tem razão de ser. Santificação sem comunhão gerou os mosteiros, as pessoas que se enclausuraram para ser santo. Sou santo, não posso estar no mundo, então tenho que me fechar. Isso não é santidade, isso é hipocrisia. Santidade verdadeira se manifesta no nosso dia a dia, andando um com o outro. Você me vendo, eu vendo você. Vocês estão me entendendo? Às vezes nós somos, irmãos, me perdoe. O referencial, vocês falaram que é Jesus, né? Sim ou não?
mas nós não vemos Jesus, sim ou não? Não estamos vendo. Por que vocês estão aqui? Porque de algumas formas vocês enxergam Jesus na minha vida, senão vocês não estariam aqui. Sim ou não? De alguma forma vocês enxergam Jesus na vida de pastor Edmilson, pastora Marilu, pastora Débora. Vocês enxergam Jesus no ministério de louvor. Sim ou não? Se vocês não enxergassem Jesus nessas pessoas, vocês não estariam aqui. Sim ou não? Fato, não é? Então, eu me coloco aqui para ser didático, para vocês entenderem a didática. Eu sou referencial para vocês. Vocês já viram maltratar algum de vocês aqui? Alguém já foi maltratado por mim aqui dentro? Eu já tratei algum de vocês com falta de respeito ou falta de educação? Eu já tratei alguns dos irmãos ou das irmãs com falta de respeito, falta de cordialidade, falta de educação? Eu já expus alguns dos irmãos ao ridículo na presença de outros irmãos aqui? Não? Então eu posso dizer uma coisa com muito carinho para vocês, em nome de Jesus? Posso dizer? Sede meus imitadores. Sede meus imitadores, como eu procuro ser de Cristo. Porque muitas vezes eu engulo sapo, viu gente? As pessoas não têm educação para falar com a gente. Nos nossos relacionamentos, às vezes nós não temos educação para se dirigir aos nossos irmãos. E sabe como que eu penso quando às vezes eu engulo uns sapos das pessoas que vêm falar as coisas para mim sem medir palavras, Denise? Às vezes chegam e falam comigo, falam com o pastor Edmilson também, falam com qualquer um dos pastores, mas chegam às vezes sem medir, sem pensar naquilo que vai falar, e dá de bate pronto. Sabe o que naquela hora eu penso? Eu falo assim: Senhor, eu quero ser igual ao Senhor, eu não vou dar resposta agora não. Eu engulo o sapo. Às vezes vem sapo assado, às vezes vem sapo cozido, às vezes vem sapo ao molho pardo, às vezes já engoli sapo de tudo quanto é jeito, para não ser desrespeitoso com o irmão depois, ou em seguida. E depois eu deixo o negócio esfriar, deixo o negócio abrandar, e aí depois eu chamo para uma conversa. Lembra disso? Ah, sim, pastor. Então, sabe o que eu gostaria de pontuar para você? Isso. Sabe, mas não publicamente, não expondo ninguém. Nós perdemos as pessoas porque nós não sabemos, Ruth, tratar as pessoas. Você pode ter certeza, quando uma pessoa chega gritando comigo, ela já me perdeu, eu já não vou ouvir mais ela. Chegou, gritou comigo, já me travou a escuta, já travou o canal de escuta, eu já... Vai falar, não vou ouvir mais nada. Eu faço cara de paisagem, né? Faço o que estou ouvindo. Porque sabe por quê? O ser humano não foi preparado para ouvir grito. Você gosta de ser tratado nos berros, nos gritos? Você gosta de ser tratado com falta de cordialidade? Você gosta de ser tratado como um burro chucro? Desculpa o palavreado, você gosta? Por que você acha que o teu irmão vai gostar? Então a Bíblia está nos ensinando cordialidade. Nos nossos relacionamentos nós temos que ter cordialidade uns com os outros. Respeito. Educação. Eu, por ser de descendência misturada, italiano com húngaro, com aqueles povo latino que fala alto, muitas vezes está conversando eu, a Débora e o Adriel em casa, parece até que a gente está brigando, mas é que a gente fala alto mesmo. Sabe aquela casa de italiano, porpetone, aquelas coisas assim? A gente às vezes, depois a Débora fala: fala mais baixo, Adriel, fala mais baixo, Vitor. Às vezes tem que falar para eles: fala mais baixo. Mas não é que ele está brigando, ele está conversando. Agora, essas coisas vamos aprendendo, gente. A gente vai aprendendo. No serviço lá as pessoas falam alto às vezes. Eu trabalho num corredor onde todo mundo ouve tudo. Muitas vezes eu tenho que chamar o pessoal lá, e eu não sou chefe deles, eu tenho que chamar eles lá e falar assim: pessoal, deixa eu falar com vocês aí rapidinho. Fala um pouquinho mais alto, tá um barraco aqui, tá feio o negócio. Quem entra aqui, veio um cliente, um paciente aqui, fica esquisito, dá a impressão que é tudo uma bagunça, parece que é uma maloca isso aqui. Tá bom, desculpa.
Irmãos, relacionamento nós temos que ter cordialidade um com o outro, respeito. Eu não sou melhor que vocês, não. Vocês não são melhores do que eu. Eu procuro ter vocês em preferida honra. O que significa isso? Se eu tenho que receber alguma honra, eu prefiro que a Ruth receba antes de mim essa honra. Isso é ter o irmão em preferida honra. Se algo está reservado de honra para nós, eu coloco o meu irmão para receber essa honra, porque, você entendeu? É assim que a Bíblia ensina. Sabe por quê, irmãos? Desculpa, mas não tem como. As mazelas acabam chegando no nosso gabinete, sabia? As mazelas acabam chegando no nosso gabinete. Eu lembro de uma vez de um irmão, e eu já vou encerrar por aqui, irmãos, que eu quero orar por vocês e dar os avisos de fazer a oferta. Um irmão foi para o meu pastor e falou horrores ao meu respeito. Graças a Deus que o meu pastor sabia quem eu era. Mas falou horrores ao meu respeito. Meu pastor sabia que eu era sanguíneo, que eu sou, tenho um temperamento mais sanguíneo, mais caliente, eu tenho. Não nego isso de vocês. Eu tenho, muitas vezes, acontece alguma coisa na igreja aqui, que nem a Zeni contou um negócio para mim essa semana. Eu olhei para ela assim, ó. Ela ficou assustada, falou assim: olha o olhão do pastor como ficou. Na hora ela falou, não foi, Zeni? Olha o olhão do pastor como é que ficou. Ela me falou uma situação, não era dela, mas ela me falou uma situação que o meu sangue ferveu. Se eu fosse falar para ela o que eu penso, eu ia desmotivar ela. Então eu não falei o que eu penso. Quando a gente fala o que pensa sem pensar, a gente erra. Eu falei assim, só para ela assim: nós precisamos mudar isso, Zeni. Precisamos mudar isso. Precisamos ajudar os nossos irmãos a gente mudar esse conceito. Foi isso que eu expliquei para ela. Às vezes o sangue ferve, sabe? Chega a situações, às vezes, que os irmãos vêm comentar comigo que o meu sangue ferve, porque eu não tenho sangue de barata. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes eu faço o que a Débora ensina, encontro de casais. Eu encho a boca de água. Agora pode falar. Estou mais calmo. Ou se não, pego o travesseiro e coloco na boca. Quantas vezes fiz isso, irmãos? Psicologia fala da terapia do grito, né? Não sei se tem alguma coisa a ver, mas com Bíblia é isso, mas de certa forma funciona. Um dia eu falei assim para Deus: eu estou com vontade de gritar, eu não aguento, mas preciso gritar. Entrei no meu quarto, coloquei o travesseiro na boca e berrei. Só que o travesseiro na boca, abafei, não assustei ninguém. Abafei, não assustei ninguém. Vocês estão entendendo? Estou falando de temperamentos aqui. Cada um tem o seu. Eu sei que o meu temperamento explosivo, eu falo, se eu não vigiar, eu falo o que eu quero, né? Sem medir consequências. Agora tem pessoas que estão recebendo que têm outro temperamento, que são pessoas introvertidas, que não falam nada, aquilo magoa, aquilo provoca um sentimento de tristeza profundo, e as pessoas vão embora da igreja às vezes por causa de um temperamento extrovertido de um. Geralmente o camarada extrovertido, se ele não vigiar, ele é sem educação mesmo. Que italiano é sem educação, hein? Mas eu também sou da descendência, eu sei. Porca la miséria, eu sei os porca la miséria, os porco carne, essas coisas que italiano. Eu amo os italianos, mas eu sei porque eu tenho sangue. Não estou falando mal deles. Eu sei porque eu tenho sangue, vocês percebem? E às vezes, nesse temperamento nosso, falamos o que queremos. A pessoa às vezes não fala nada, ouve aquilo, se entristece, uma tristeza profunda. E o relacionamento às vezes acaba sendo quebrado ali. A pessoa se afasta de você. E você nem sabe por que se afastou. Porque ela se sentiu morta naquele momento. Vocês estão aprendendo essa noite aqui, irmãos?
Vocês estão me amando de eu ensinar isso para vocês? Eu quero ser diferente, irmãos. Eu vou fazer 50 anos essa semana, irmãos. Eu vou completar um jubileu. Mas eu sou uma criança diante de Deus. Eu quero mudar, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu quero mudar. Eu quero que o Senhor me dome. Eu preciso ser domado em algumas áreas. Eu me sinto como um cavalo indomável em algumas áreas da minha vida. Mas eu quero ser domado. Eu não quero ficar do jeito que eu estou. Eu quero ir para o céu, irmãos. Eu não quero que a minha língua me leve para o inferno. Porque a minha e a tua língua podem nos levar para o inferno. Vocês ainda estão me amando de eu falar isso aqui para vocês? Vamos orar, irmãos? Vamos orar, eu preciso dar os avisos, fazer o culto das ofertas. Vamos colocar em pé. Vocês foram abençoados?